Fala geral, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Up Altos Papos. Hoje nós vamos conversar sobre o quê? Dia do Jovem Promessista. Amanhã, dia 15 de setembro, é nosso aniversário. Então fique ligado nesse programa, porque vai estar demais. Até já! De volta a esse belíssimo programa e estou aqui com os meus convidados super especiais. Se você não assistiu o programa da semana passada, eles já estavam aqui com a gente, então corre lá para você dar uma olhadinha, tá? Estamos aqui com a Micaela. Oi, Micaela. O Jefferson, líder do Ministério Jovem Regional da Oeste Paulista. Aí, ó, a logo deles. Ah, que bonito. Com a Beatriz e o pastor Jean, que está aqui com a gente também acompanhando essa praticamente uma caravana, né, gente? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui nesse programa. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é mega importante, porque é nosso aniversário, gente. Nós estamos em pleno mês de setembro, mês do Jovem Promessista, que também é mês de missão, inclusive, tá? Uma coisa tem totalmente a ver com a outra, não é não? Muito. Esperamos, né? Brasil, glória a Deus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do Ministério Jovem nas igrejas, né? Como começou, se você ainda não sabe essa história, então fique ligado aqui, tá? E, inclusive, se você não é inscrito no canal, fala lá pra galera, Bia. Fala. Se inscreve no canal e ative as suas notificações. Isso aí. Não, pra não perder nada, né? Fica com a gente aqui. Jefferson, ou qualquer um que quiser falar aqui. Como é que começou essa história do Ministério Jovem na Igreja Adventista da Promessa? Bom, segundo constam os relatos, porque eu não estava lá para saber. não era nascida, não era só nascida o nessa Saulo época. lá da Oeste Paulista estava. Saulo tava. Ai, Deus. Começou esse movimento, né, da mocidade adventista da promessa. Olha, mocidade. Porque a gente falava assim mesmo, né? Desse Mocidade. jeito, né? Foi em Santana, São Paulo. Começou ali com o nome Grêmio Monte Tabor. Monte Tabor, né? Monte Tabor. Depois veio se chamar União dos Jovens, para então ser a Hoje, União da Ministério Mocidade da Adventista da Promessa e hoje o Ministério Jovem. Então veja aí que por longos anos o Ministério Jovem ele foi se adequando ao momento, né, da igreja, né? ao momento da igreja. Eu não sei se vocês sabem, vou dar um trabalhinho aqui para a produção. Se puder depois, produção. No livro Marcos que Pontilham Caminho, É verdade. tem uma essa foto história. legal lá que mostra uma galera de Bauru, da Oeste Paulista, inclusive, que Olha é onde aí. o nome, o MAP, foi idealizado, foi pelo pessoal, pela galera de Bauru. Teve um tempo atrás que, junto com o Lucas Miranda, lá do Sul, a gente saiu por algumas igrejas falando a respeito do conflito de gerações, e eu estampei exatamente em uma das falas essa foto que está aparecendo para vocês verem na imagem, a produção depois trabalho para eles, e coloquei uma foto da galera atual de Bauru. Ai, que legal. Então foi muito massa, assim, ver a diferença, né? Uhum. Todo mundo serião, assim, não podia dar um sorriso, né? Lá em 1900 e bolinha. E a galera agora, o pastor Jean apareceu de foto, de bermuda na foto, Olha, gente. bem moderno. Então isso mostra a Que evolução legal. Uhum. e uma igreja em sintonia com a juventude. Isso que é bacana. Sensacional. E a gente está completando quantos anos, vocês sabem? Sabe? 78. 78. Olha o povo fazendo conta aqui, ó. 78. Não, a gente começou em 15 de setembro de 1945. E claro que a gente não pensava nem nascer nessa época, né? Obviamente. Só o Saulo. Essa data já teve Essa vários data- nomes, né? Isso, Mica, fala pra gente. Olhando um pouco pra trás, era dia do unionista. Isso. Gente, palavra até difícil de falar, quase que não sai. Hoje em dia é Quase trava a dia do língua. jovem promessista. Isso. Quantas coisas mudaram, né? De 78 anos pra trás até aqui. É muita história, né? Mas Muita história. em tudo Deus tenha nos ajudado. Nasceu praticamente junto com a igreja, é um ministério que está atuante, né, desde o início. É sim, uma diferença muito pequena. Nós vamos fazer quantos anos de promessa? Em janeiro agora? Porque nós somos quase centenários, né? Isso, nós somos de 32, né? Isso. Então nós vamos completar agora 92 anos, né?
Isso. Tá? Bom de Em conta. janeiro bom de matemática. próximo, né? Exatas. E é interessante porque, assim, a gente vai olhar para esse movimento jovem e se a gente pensar dentro da cultura da época, como o Jefferson citou a foto, né? As fotos revelam muito o contexto O atual, momento, o momento é. que a gente está vivendo. Verdade. Por isso E que eu a- gosto de foto, viu, gente? Inclusive. E a foto, interessante você olhar para aquela imagem, talvez seria, assim, impensável um movimento jovem numa cultura tão tradicional, tão restrita. Mas o Espírito Santo, ele é formidável ao longo das épocas, dos tempos. Ele sabe a importância, ele sabe, né, o quanto é relevante, o quanto foi, o quanto será, né, esse movimento jovem dentro da Igreja dessa promessa. Por isso ele vai mover o coração, né, de um homem, né, na época jovem ainda, né, um dos pioneiros da nossa igreja, né. Deus vai mover o coração desse homem para que ele possa ser um instrumento nas mãos de Deus e deixar o Espírito Santo usá-lo, né, para essa iniciativa e começar lá na Zona Norte de São Paulo, da capital, e se espalhar por todo o território nacional e até fora, E né? até fora. Do graças Brasil, a Deus. nós estamos Pastor aí Antoniel, caminhando. né? Antoniel da Silveira. Antoniel da Silveira foi o idealizador desse Idealizador movimento. disso, com a ajuda de iniciou. muita gente ali, né? Homens e mulheres, inclusive, Claro. né? Meninos e meninas ajudando já desde o início. E é um pouco do que a gente vive hoje, né? A igreja, quando você olha para o Ministério Jovem nas igrejas locais, a gente vê rapazes e moças, né? Eu chamo de meninos e meninas, garotos e garotas, enfim, né? Como você quiser chamar. E uns mais não tão jovens, né, Jefferson? Calma aí, umas ruguinhas aqui, umas marquinhas de expressão. E. Não, é porque você tá do meu lado aqui, né? Porque se eu olhar pra cá, olha a pele da pessoa, entendeu? Olha a Ainda cutis. não tem, É graças o baby, a Deus. né? Então, mas é muito incrível isso, e esse encontro de gerações, que provavelmente eles passaram pelas mesmas coisas. Em outras épocas, né? Eu fico imaginando esse começo, esse início. O quão difícil é isso, porque quando a gente vai começar um ministério jovem na igreja local, não sei se você já fez isso, de implantar, do início mesmo. São muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos, assim, como é que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, do que o jovem precisa. E o Ministério Jovem, eu acredito que na visão nessa época era assim, desenvolver trabalhos voltados para a juventude, né? Porque eles são uma parcela enorme da nossa igreja, né? Se você olhar para uma igreja local, eles são uma parcela grande da igreja e as necessidades dessa juventude, né? Por isso que existe o Ministério Jovem há tantos anos, não é isso aí? Tão relevante que ele é, né? Não só no passado, como num passado mais distante, como num passado mais recente, o que seria, né? Claro que não, a nossa dependência no Espírito Santo, ela é 100%. absoluta, 100%, e em nenhum momento devemos deixar de olhar para isso. Mas durante a pandemia, quanto que os nossos jovens não foram importantes nesse processo de da noite para o dia preparar uma câmera, essa galera que trabalha mais, que está mais acostumada com tecnologia, de ir lá colocar o pastor para falar para os irmãos que estavam em casa. Então, isso é sensacional. Então, se sinta realmente um privilegiado. Esse dia é para você agradecer a Deus por fazer parte de um ministério tão importante como o nosso, da Promessa. É verdade. Como que vocês se sentem, assim, fazendo parte do Ministério de Jovem da igreja de vocês? Isso tá totalmente fora da pauta, tá, gente? Para elas mesmo. É pra elas pra mesmo. Nós jovens aqui. Eu acho interessante que, talvez por que eu já estava trazendo, né, por um conflito de geração, talvez muitos podem pensar que jovens se atraem por luzes e músicas diferentes e coisas muito extravagantes. Precisa fazer muita coisa extravagante. É interessante, chama a atenção, mas a igreja oferecer para nós jovens a oportunidade de estar inteirado com as atividades locais da igreja, a oportunidade de crescer espiritualmente, de desenvolver lideranças e forjar mesmo o caráter daquele jovem, trazer ele para perto ali das atividades locais da igreja, né? E o famoso arroz e feijão, instigar o jovem a querer mesmo se aprofundar na leitura da palavra, se santificar, a ler a Bíblia, a orar e É isso mesmo. todo o pacote. Jejuar. Tem que ensinar eles a fazerem essas coisas, Faz né? sentir parte realmente da igreja, né? Isso. Acho que a MJ, igual a Mika tava comentando, ele faz você sentir parte do que realmente é a igreja. Porque naquela época, tipo assim, adolescentes,
Você não é nem adulto, não é nem criança. Você não entende nem direito da criança tá saindo do MCA, aí você não sabe se você vai pro adulto, o que você vai fazer da sua vida. E o MJ tá ali pra colocar, indo, direcionando você para os outros ministérios também. Então isso ajuda muito realmente a criar caráter, a entender realmente o que é a igreja do Senhor. Sem o MJ, você fica sem meio que aquela base também. Porque você tá com outras pessoas mudando tanto quanto. Eu e a Mica somos do mesmo MJ, que eu falo do MJ regional. E quando eu preciso, eu falo com ela. Porque ela já passou pelas mesmas circunstâncias que eu passo hoje, com uma visão diferente. Então é legal ver isso de uma... Interação entre nós mesmos. Então, tipo assim, ajuda muito realmente no caráter e nas dificuldades. Porque as dificuldades que eu passo, ela já passou. É verdade. E eu venho de uma igreja local, Lençóis Paulista City, Um abraço pra vocês. eu fui a única jovem da minha época e a única criança da minha época. Hoje a igreja de Lençóis já desenvolveu, já cresceu várias crianças, enfim. Graças a Deus. Mas eu, por não ter um MJ atuante na minha igreja local, por ser uma igreja muito pequena, em desenvolvimento, eu sei a falta que faz. E quando eu comecei a interagir com o pessoal de Bauru, com o pessoal mesmo da Oeste Paulista, eu vi o suporte, né, que eles dão realmente pro nosso desenvolvimento. E o quanto isso faz diferença, né, na sua jornada. Porque eles já estão na caminhada, tá, gente? Nós estamos na caminhada há mais tempo, mas eles já começaram a caminhada na jornada cristã deles. Independente da idade, a gente tem muito assim, quando for adulto, quando for adulto. Não. O momento é agora, é o hoje, né? É o que está acontecendo agora. E eles estão passando por desafios que talvez a gente não tenha passado, porque tem coisas muito próprias dessa geração, dessa época. Mas eu acho interessante que a Bíblia, inclusive, fala isso, né? Dos aconselhamentos, o quanto o conselho é importante. E é isso que a gente está fazendo aqui. Você que aprende com ela aprende comigo, ou com ele e com ele. Então, essa interação, ela é extremamente importante. Troca, né? Essa troca de vivências, de expectativas e realidade. Então, às vezes, o jovem, é muito sonhador, dá uma viajada, aí você traz, não, mas olha, né, segura, tá, olha aqui, como é que a realidade é assim. Porque é próprio dessa idade, né, o sonhar e o vislumbre, né, tal, e essas ideais, né, tem muitos ideais, mas às vezes a gente precisa de projetos mais concretos para hoje, né, para agora. E você sendo líder de Ministério Jovem Regional, Jeff, tem uma bagagem, tem um peso, né, gente? A gente precisa falar um pouco disso também, porque como é Ministério Jovem, a gente está fazendo aniversário, tem Ministério Jovem espalhado pelo Brasil inteiro, várias regionais, e cada um dentro da sua realidade, da sua cultura, porque eu falo assim, no Brasil parece que a gente vive, cada estado é um país, né? É uma diversidade gigantesca. Quais são as dificuldades que você encontra, ou o que você pensa em relação ao Ministério Jovem Regional, assim, o que você tem enfrentado? A gente... Quando eu paro para refletir sobre isso, André, a gente precisa pensar na característica principal do jovem, né? Então, falando um pouquinho do conflito de gerações, enfim, né? Se tem algo que difere bastante o jovem de um adulto, vamos dizer assim, né? A pessoa já depois dos... Sinceramente, eu não sei categorizar aqui até que idade vai um jovem, né? Eu fico um pouco perdido nisso. Eu mesmo me sinto um jovem. Eu acho que é porque está muito ligado à mentalidade, né? Exatamente. Mas se tem algo que caracteriza o jovem, é a sua energia. Com certeza. Não é? É a sua energia. E nós, como líderes, o nosso papel, eu acredito bastante nisso, é saber entender isso, canalizar essa energia do jovem, sabe? Alinhando de acordo com o que a igreja espera, né? Então, eu acredito muito nisso. A mensagem, se a gente pegar há um tempo atrás, cultos de uma época atrás, cultos de hoje, por exemplo, gente, a espinha dorsal ali não muda. Você tem direção, você tem louvor, você tem palavra e você tem oração. Isso aí. Né? Qual que é a grande diferença nisso tudo? A energia, né? O que o jovem coloca. E nós, como líderes, é importante a gente entender essa dinâmica. E hoje, especialmente hoje,
uma igreja moderna, né, falando um pouquinho da Adventista da Promessa, uma igreja moderna que se modernizou e que traz agora a ideia ministerial, não mais departamental, a gente precisa olhar para as igrejas de forma personalizada. Sim. Não é mais... A gente, não é, pastor Jean? A gente tinha um modelo top-down, onde a gente pedia, pelo amor de Deus, para geral mandar algo para a gente fazer. E vinha, graças a Deus, todo ano vinha. Nós temos ainda hoje igrejas que esperam por algo que venha de cima. Sim, sim. Né? E esse modelo top-down funcionava muito bem, só que agora nós temos igrejas que precisam caminhar sozinhas, Sim. em seus propósitos. Então nós tínhamos líderes regionais que funcionavam ali como pontes entre as UMAPs locais e o Ministério Jovem geral, mas agora a gente precisa olhar uma visão mais estratégica para a nossa igreja. E a liderança regional entra justamente nisso aí, de entender a personalização, num bom sentido que eu falo aqui, de entender o contexto da igreja local, quantos jovens tem lá, se os jovens são mais tradicionais ou não, como que nós podemos trabalhar. Então, o grande desafio é a gente olhar de forma específica para cada igreja, porque não se engane. Somos quantas igrejas ali no número exato, na Oeste, pastor? 38. 38 igrejas. A igreja é uma grande, então a igreja, o pessoal, a galera de Bauru vive uma realidade completamente diferente da galera de Panorama. Né? Que alguns quilômetros que separam, mas a gente precisa estar atentos. Realidades bem diferentes, né? Bem diferentes. Então, a gente precisa ter esse olhar realmente de cuidado com a igreja e sempre pensando de maneira positiva, entendendo essa energia do jovem, como que nós podemos usar ela para poder contribuir com a expansão do reino, onde a igreja está inserida. Sim. Inclusive, por conta disso, ainda recebo, tá? Alguns contatos assim. Me manda o estatuto. Não tem mais estatuto do Ministério Jovem? Eu falo, não, gente, não tem. Como assim não tem? Como é que eu faço? O que eu vou fazer? Falei, calma, peraí, vamos conversar. Peraí, vamos do início. Nós não somos mais departamento, né? Nós estamos mais numa visão ministerial, que olha para dentro da igreja local. Quais são as necessidades da juventude desse local, como expandir, como é que vocês vão eu falo prospectar porque é evangelizar, tá? O evangelismo, prospecção, né? Como é que você vai atrás de outras pessoas, de outra juventude, né? De mais pessoas para o teu ministério. E também tem que verificar qual é a visão pastoral da igreja local, né? Da direção da igreja, porque vocês estão ligados. Não adianta a juventude pensar de um jeito, eles têm um projeto que está desconectado do projeto da direção da igreja, do pastorado. Então, as coisas precisam caminhar juntas, né? Senão fica dando conflito. Por isso que às vezes dá conflito, porque as coisas têm que estar alinhadas, né? Você né, pastor, você sabe muito bem disso, melhor do que eu. Mas a gente acompanha a liderança, tá ali sempre conversando e trocando essa ideia. Então, por isso que não existe um único estatuto hoje de ministério, né? Nenhum deles, na verdade, nem das mulheres, nem de crianças e adolescentes, nem dos jovens e tal. Por conta disso, por causa da diversidade. Porque cada local tem a sua realidade e aí você vai adaptar o ministério, né, os projetos para aquela realidade da cidade, do bairro onde a igreja está inserida. Então tem toda essa visão que precisa ter. E aí, se a gente coloca um único formato que todo mundo vai usar, não vai servir para todos, né? Por isso que a gente deixa de usar um estatuto hoje para cada um caminhar da forma que for melhor para aquela realidade, né? E aí, falando de Brasil e até exterior, as realidades são muito diferentes. Mas, graças a Deus, a gente tem crescido. Eu acredito que a gente tem crescido, né? Graças a Deus. Sim. E desenvolvido um trabalho bacana. Então, assim, queria que vocês contassem um pouquinho como é que é o trabalho de vocês ali na igreja de vocês. Vocês são todos de Marília, não? Não. Elas são de Marília, igrejas diferentes, né? Tá. Então, como é que tá funcionando ali? A gente tem alguns minutinhos pra gente conversar. Lá na região norte de Marília, né? Marília tem 3 igrejas. Certo. A Vila Eliana, o Região Norte e o Planalto. Certo. Eu sou da região norte. A gente faz hoje os cultos uma vez por mês, de culto jovem, que é denominado como Base Livres. Inclusive, vocês podem seguir no Instagram a gente. Verdade. Base Livres. Estarei lá, inclusive, tá, gente? Daqui a uns tempos aí.
É lá, né, que eu vou, né? É. Ah, tá. E o Base Livres, ele tem uma temática de cada culto trazer realmente a realidade do jovem hoje. No último culto, a gente falou sobre paternidade. Legal. Então, tipo assim, ele é o nosso pai. Então, o Base, ele tem como isso, puxar realmente a juventude da igreja. Lá na igreja, hoje, ela é mais adolescentes. É mais adoro. para adolescente diversificado. Ai, eu gosto. Só que são gente, adolescentes é ficando uma velhos já, né? Já tá tudo pros 18, pros 19. Adolescentes pra mais. É, entendeu? adolescentes pra mais. Então, hoje, pelo meu ver, está mudando também algumas coisas da nossa igreja, por conta exatamente disso. Porque as idades vai mudando, né? Sim. Então, a maior parte da nossa igreja hoje são adolescentes dos 17, 18, indo para os 18 anos. Sim. Na época de faculdade. A Marília também é um centro que tem a FAMEMA, uma faculdade Isso que eu ia falar. de medicina. Então, tem muita gente que vem fazer medicina lá. Legal. Então, também essa temática que eles puxam bastante para E já é um justamente público pra isso. prospectar, né? Inclusive pra levar pros cultos, inclusive. Então. Sim. E você? Lá no Vila Eliana, eu vejo que a gente está em constante crescimento, principalmente quando o assunto é RJ, né? Uhum. Até então, a gente tinha 3 pessoas, 3 jovens. Uhum. Agora a gente está com um trabalho caminhando para essa realidade. A gente vê muitas dificuldades mesmo. Mas com a graça de Deus, dia a dia a gente vai alinhando e vai trazendo. É muito real isso de que cada igreja é uma realidade específica. Você vê em Marília, por exemplo, da igreja onde a Bia congrega, para a igreja onde eu congrego, o bairro, Muda o tudo. público é totalmente diferente. Entendi. Mas isso é legal também, né? O desafio, né? Eu acredito que se tem um ministério, eu acredito que o Ministério Jovem é o mais desafiador, Nossa, nem fala. na minha visão. Por conta dessa diversidade de lugares e também por conta do leque gigante das idades. Porque a gente estava falando aqui, a gente não consegue limitar uma idade, tá? A gente pega aí a partir dos 12, vamos dizer. Mas às vezes você tem lá uma criança, a gente chama de criança de 11 anos. Rapaz, 11 anos a menina às vezes está mais alta que eu. E ela já tem, não é por conta do tamanho também, da estatura, mas é por conta da cabeça. Tem menina de 11 anos beijando na boca, entendeu? Então aí já é outro lance. É o desafiador. Né? Ela já tá adiantadíssima, essa criança. Então é muito desafiador. É muito desafiador, porque a gente tem uma gama, um leque gigantesco para trabalhar. É uma massa, é uma quantidade de jovens muito grande. Então, e muita gente ainda para você chamar para Cristo, né, pastor? Então, fala um A pouquinho gente sobre vai isso. partir Caminhando assim, aqui já, tá, gente, pro finalzinho. de um ponto bastante interessante. Se a gente pensar em ministérios dentro da igreja local, você vai olhar para o Ministério de Crianças e Adolescentes, todo mundo passa por lá. E o Ministério Jovem também não é diferente. E aí você entra no Ministério Jovem, você vai perceber assim que talvez, em algumas visões, é o ministério que traz mais demandas, que gera mais problemas, mais inquietude no coração da liderança da igreja local. Só que talvez esse tenha sido um olhar totalmente antibíblico para a realidade da situação. Eu já citou um grande exemplo, na pandemia, quem fez a igreja caminhar com passos firmes, constantes e relevantes, foi esses jovens. Se você olha para a realidade da Bíblia, quando você vai para a primeira carta de João, capítulo 2, você vai ver que João escreve, vai citando algumas questões interessantes. E uma delas, que é muito interessante, a gente não cansa de citar esse versículo, ele vai dizer no versículo 14, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e você já venceste o maligno. E aí quando a gente olha para essa realidade, a gente encontra o desafio de aglomerar vários pensamentos, vários estilos, várias tribos. Você pegar um grupo de adolescente, será de 12 até 18 anos, né? Você vai encontrar dentro desse grupo uma menina que vai de vestido e lacinho no cabelo, e você vai encontrar uma menina que vai de calça de skatista, de mecha azul. All-Star e mecha azul. Né? Quem é mais relevante? Quem é mais, desculpa o termo, espiritual? Sabe, talvez essa concepção que precisa mudar no nosso olhar. É verdade. Você vai pegar um jovem que não abre a boca para nada,
que parece que Bem não está introspectiva, percebendo né? em nada, que tudo parece que ele não está sendo tocado por nada, enquanto o outro, com 2 palavras, está chorando lá na frente, se derramando. Então, talvez nosso olhar precisa mudar. Mas isso não classifica a espiritualidade da pessoa de jeito Não. algum, né? E eu acho que precisa mudar, porque assim, a Bíblia trata o jovem como sendo aquele que vai vencer o maligno. Amém. A Bíblia conhece a força do jovem. Amém. A Bíblia conhece a importância que eles têm dentro da igreja. Se nós entendêssemos isso e olhássemos para ele, talvez eu abro aqui um parênteses, né? Em vez de falar para o jovem, eu queria falar para o pastor promessista. Porque eu sou do tempo de fazer eleição para um MAP. Eu também. Sou do tempo que tinha chapa, departamento espiritual, intelectual, social, né? Eu Era uma lembro igreja. Era uma igreja, né, Andréia? É. Mas eu queria olhar para que você tivesse um olhar para eles. Ouçam eles. Ouçam as demandas deles. Ouçam os traumas deles. Ouçam, sabe, as dificuldades deles. Talvez para eles o que pega num dia é uma espinha que nasceu no nariz, num dia que ele vai cantar lá na frente pela primeira vez. Talvez o que pega para ele é, como a Andréia falou, todo mundo beijando na roda de amizade dele e ele não beija, ele não fica por ficar. Verdade. Né? Talvez o que pega para ele é todo mundo tendo experiências com drogas, com bebidas, com pornografia e ele tentando se manter puro em todo esse contexto. Isso aí. Talvez esse olhar, talvez nós pastores precisamos olhar para esses jovens com mais amor, com mais carinho e, como disse o Jé, explorar a força que ele tem. Explorar a coragem que eles têm. Porque lá acontece muito isso. Depois de um culto da base livre, se termina 9, 10 horas da noite, eles vão tudo para casa e ficam até 2 horas da manhã conversando, dando risada e Estão no brincando. pique, gente. A gente tá lá morrendo, eles estão lá. Ele tá morrendo. Antenadíssimo, né? Postando ainda, fazendo um monte de coisa. A gente tá lá, ai meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo. É outra realidade, né? É uma energia mesmo. Então, aproveitar o máximo que a gente puder essa energia que você falou e explorar a inteligência, a capacidade. Cada um tem o seu jeito, cada um vai ter o seu ritmo, mas todos eles têm muito conteúdo para dar, tem muito a oferecer. A gente precisa aproveitar ao máximo a juventude da nossa igreja, os jovens aí nas igrejas locais, regionais e gerais, todo mundo junto misturado, porque eles são uma força, eles são uma potência. E às vezes eles não sabem o quanto eles são bons. Às vezes eles ainda não têm noção do quanto eles podem ser usados por Deus. Eu tive uma experiência quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Desculpa, gente, eu vou estourar um pouquinho aqui o tempo, tá? Eu devia ter uns 14, 15 anos. E um tio meu ficou doente. E a gente foi visitar. Ele morava aqui em Indaiatuba, na época. E nessa época eu morava em São Paulo, capital ainda. Fui com a minha mãe e mais alguns tios visitá-lo. E ele estava de cama. Ele já tinha feito vários exames e tal, e os médicos não descobriram o que ele tinha. E eu lembro que eu cheguei, e a minha primeira reação, fazia muito tempo que eu não via o meu tio. Eu cheguei e fui direto na cama abraçar. E eu abracei e fiquei abraçada com ele, e a gente começou a orar junto ali. E eu tinha, assim, acho que 14 para 15 anos, era muito novinha ainda. Mas eu já nasci na promessa, então eu vi muita coisa acontecendo já desde menininha. Fui batizada do Espírito Santo com 10 anos, então já tinha, assim, já via muito isso. A gente ia para toda a vigília, a gente ia, então tinha essa visão espiritual, assim, né? E eu cheguei, abracei, a gente ficou orando ali e tal. E quando terminou, que a gente parou de orar, ele sentou na cama e começou a conversar com o pessoal e tal. Só que depois eu fiquei sabendo, aí o outro tio que estava com a gente, ele falou assim, não podia tocar nele. Ele estava sentindo tanta dor, que ele não conseguia comer direito. Então ele ficava só deitado na cama, porque toda posição que ele mudava, tentavam deixar ele sentado, tentavam mudar, ou quando iam para dar banho, para ajudar ele a tomar banho e tal, tudo nele doía. Então onde tocava nele, ele sentia dor. E eu cheguei abraçando ele com força, mas a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não tinha essa noção. E ele levantou dali, cara, curado. Eu não tô falando que fui eu que curei, porque eu não fiz nada. Eu só tive uma reação de abraçá-lo e orar junto com ele. Porque pra mim, meu tio tá doente, eu amo ele, então eu vou orar por ele. Foi essa reação que eu tive. E ele foi curado naquele momento, entende? Eu era novinha, era uma adolescente, eu nem tinha noção do que eu estava fazendo, mas Deus sabia. E eu tô contando isso aqui para você saber, você que tá em casa, e vocês que estão assistindo, e você que vai assistir depois, que as coisas acontecem porque Deus quer que aconteça. E o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, independente da idade. Tem dias, irmãos, que você vai ver, às vezes no olhar, no sorriso de uma criança, a cura para o seu dia.
Não é o sorriso dela, é o Espírito Santo de Deus que está usando aquela criança. Às vezes é o afago, o carinho de um idoso, sabe? Assim, que vem e te dá um abraço lá na tua igreja local. Então não tem idade, não tem limite. Então sinta-se parte do todo. Você é adolescente, você é jovem, sinta-se parte. Porque Deus quer te usar. Deixa Ele te usar. Eu dizia pra Bia ontem à noite, sem ter a mínima consciência que a gente ia tratar diretamente nesse ponto aqui. Que eu, como jovem, eu dizia pra ela que eu nunca vou me arrepender, nunca vai pesar minha consciência por ter deixado de viver algumas coisas que o mundo de hoje pede para que o jovem viva. Então, assim, deixar de ir para as festas, deixar de ir para onde a manada tá indo, deixar de viver essa libertinagem sexual, essa exposição a drogas, esse pensamento de que você tem que expor o seu corpo nas redes sociais, que você tem que andar como as pessoas andam. Eu nunca vou me arrepender de viver a vida que eu vivo hoje, porque eu entendo que o meu contentamento está em Deus e Ele permite, graças a Deus, Ele me capacita para que eu consiga viver essa vida, mas com isso eu pude desfrutar de coisas assim excepcionais na presença de Deus. Eu tenho 21 anos, completei semana retrasada, mas nesse tempo, apesar da minha pouca idade, por ter abdicado de viver essa vida, Deus, em contrapartida, me presenteou em viver coisas assim maravilhosas na presença dele. Então, jovem promessista, não se arrependa e viva em constante coragem na presença de Deus. É isso. Gente, aê, galera, parabéns, feliz dia do jovem promessista, meu povo, aê, uma salva de palmas para todos os jovens. Vamos ficando por aqui, muito obrigada mais uma vez, a gente volta semana que vem. Grande abraço, tchau, gente! Tá bem.